Uma estrela nasce a partir do momento que uma imensa quantidade de gases, hidrogênio na sua maioria, se junta numa determinada região do espaço, devido à atração gravitacional. Se a massa desse corpo for aproximadamente 81 vezes a massa de Júpiter, ele se tornará uma estrela. A vida da estrela ocorre quando ela estiver realizando no seu centro reações nucleares de fusão atômica. Nessa reação, elementos mais leves juntam-se para formar elementos mais pesados. A reação mais comum é a fusão de átomos de hidrogênio, que formam o gás hélio. Ao chegar próximo do término do combustível nuclear, a estrela encontra-se na sua fase mais quente. Isso provoca uma grande explosão conhecida como supernova. Nessa expansão, o tamanho da estrela aumenta significativamente e depois reduz para formar, dependendo do seu tamanho, uma estrela anã branca ou estrela de nêutron, ou buraco negro. Essa estrela de Newton ficará nessa sequência de expansão e contração, gerando elementos cada vez mais pesados, até não mais conseguir se aquecer o suficiente para gerar novos elementos pesados. A partir desse momento, a atração gravitacional se torna tão intensa que os prótons e os elétrons começam a se fundir, formando nêutrons. Essa estrela, pequena e densa, é chamada de anã branca e será o fim de muitas estrelas parecidas com o Sol. O buraco negro é o final das estrelas de grande massa. As galáxias são grandes mistérios e existem muitas coisas sobre elas que os pesquisadores ainda não conseguiram desvendar. Até o início do século XX, se achava que as imagens vistas por telescópios eram apenas aglomerados de estrelas e que a nossa galáxia, a Via Láctea, era a única que existia. Atualmente, já se conhecem por volta de 100 bilhões de galáxias. Hoje sabemos que são manchas brilhantes mergulhadas no universo e são formadas por poeiras, gás e estrelas interagindo uns com os outros através da força gravitacional e conseguimos agrupá-las em algumas categorias: espiral, elípticas, irregulares, anãs, mas não vamos muito além disso. Porém, com tecnologias cada vez mais sofisticadas, esperou que a astrofísica entendesse alguns processos que envolvem as galáxias e que, por enquanto, são mistérios para nós, como a instabilidade gravitacional dentro delas e como elas chegam a atingir um equilíbrio. Via Láctea, que é a nossa galáxia. Ela tem mais de 200 bilhões de estrelas e muitas delas possuem sistema planetário igual ao do sistema solar. A Via Láctea tem a forma de um disco achatado, cujo diâmetro é de 100 mil anos-luz. A luz gasta 100 mil anos para atravessar toda a Via Láctea. A galáxia espiral é uma galáxia que apresenta grandes braços de estrelas e nuvens de poeira. Estes parecem enrolados em formas de lâminas de hélice em espiral, partindo de um centro denso chamado também de núcleo central. As galáxias espirais têm diâmetros que variam de 20 mil anos-luz a 100 mil anos-luz. A nossa galáxia, a galáxia de Andrômeda, são exemplos de galáxias espirais grandiosas e massivas. A galáxia espiral embaixo são as galáxias cujos braços helicoidais e núcleo central são menos desenvolvidos que os das galáxias espirais normais. Seu núcleo possui a forma de uma barra ou apresenta uma zona central cilíndrica com braços espiralados a sair das extremidades desse cilindro. Acredita-se que a Via Láctea se assemelha bastante à galáxia de Andrômeda, de forma espiral e cujo tipo é a espiral em barra, e que ambas têm na sua estrutura duas partes principais, ou seja, os seus discos ou núcleos têm a forma de uma lente cuja densidade estelar é bastante alta, e o halo, ou região mais externa, a densidade é difusa. As galáxias elípticas são um tipo de galáxias que apresentam forma esférica ou elipsoidal e não têm estrutura em forma de espiral. A grande maioria dessas galáxias tem pouco gás, pouca poeira e poucas estrelas jovens. De forma mais expressa, elas se parecem muito com o núcleo e o halo das galáxias espirais. Algumas são bem alongadas e outras bem achatadas se vistas da Terra. Embora não pareçam simples, acredita-se que as galáxias elípticas sejam o resultado da complexa união de duas galáxias espirais. As galáxias elípticas variam muito de tamanho. Algumas são supergigantes, com diâmetros de milhares de anos-luz. Entretanto, outras são anãs, tendo apenas alguns poucos milhares de anos-luz de diâmetro. As elípticas gigantes são raras e exóticas, já as elípticas anãs são o tipo mais comum de galáxia.
As galáxias irregulares não possuem forma definida. Algumas são formadas por desenhos e colorações bizarras, surrealistas. As causas da irregularidade no formato desses sistemas são desconhecidas, assim como as causas dos outros tipos morfológicos. Alguns astrônomos atribuem a irregularidade do formato às forças gravitacionais que ainda não formaram um padrão giroscópico. Isso levaria à suposição de que essas galáxias seriam relativamente jovens. Algumas galáxias irregulares são, na verdade, pequenas galáxias espirais que foram distorcidas pela gravidade de uma galáxia vizinha maior. As galáxias anãs são galáxias menores, com até alguns bilhões de estrelas, número cerca de 100 vezes menor do que de galáxias como a Via Láctea. As galáxias anãs constituem a maioria das galáxias do universo e geralmente orbitam galáxias maiores. A Via Láctea tem pelo menos uma dezena desses satélites. Recentemente foram descobertas galáxias ultracompactas, variantes muito compactas, com grande população de estrelas. A olho nu só podem ser vistas até 3 galáxias diferentes. Uma delas é a Andrômeda, que é o dobro do tamanho da Via Láctea. A nossa galáxia tem o tamanho de 100 mil anos-luz. Um raio de luz viaja na velocidade de 300 mil quilômetros, então demoraria cerca de 100 mil anos para cruzá-la. Andrômeda é a galáxia mais próxima da Via Láctea e a maior galáxia do grupo local de galáxias ao qual pertence a Via Láctea, onde se localiza o planeta Terra, superada apenas pelas nuvens de Magalhães em extensão e brilho aparente.